E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Oficina 3D. O meu nome é Eduardo Argenti e cara, o vídeo de hoje tá sensacional. A gente vai ver o processo de impressão, acabamento e pintura de um busto do Coringa. Quem tiver interessado no arquivo 3D, eu vou deixar ele aí na descrição onde que eu comprei. E a gente fez esse busto em tamanho real, cara. Levou ali mais ou menos uns 2 kg de filamento, 150 horas de impressão. As minhas impressoras também não são muito grandes, então eu tive que dividir o arquivo em 30 partes para depois colar tudo, e eu passei todo esse procedimento aí no vídeo para vocês verem como é que a gente fez. E antes da gente ir pro vídeo, eu gostaria de dar alguns recados dos nossos patrocinadores. Vocês sabem que eu falo bastante da Slim 3D aqui nos vídeos, que é a empresa parceira do canal, que eles revendem impressoras da marca Creality aqui no Brasil. E agora a novidade é que eles também estão vendendo filamentos. Tem filamento dos mais variados tipos, de cada cor, uma mais bonita para outra. E no Coringa eu imprimi com 2 filamentos PLA, que um era na cor preta e o outro era um amarelo silk. Inclusive eu tinha até falado num outro vídeo anterior aí que eles me mandaram esse PLA que troca de cor, e eu vou fazer um vídeo especial só desse PLA com algumas montagens daqueles timelapses de impressão lá, que fazia aquele efeito bacana, que faz um tempo que eu não faço aqueles vídeos daquele jeito, que dá um pouquinho de trabalho, mas enfim. E além dos filamentos da Slim 3D, a gente utilizou as tintas da Top Colors, tintas automotivas. O Hernandes lá da Top Colors enviou para mim mais recentemente um conjunto de tintas tom de pele que eu usei ali no Coringa. E lembrando, pessoal, que essas tintas já vêm diluídas para uso no aerógrafo, tá? E eu tô vendo aqui nas minhas pinturas que o desempenho desse tipo de tinta, tinta poliéster, no aerógrafo é muito melhor do que pegar a tinta acrílica e diluir na água destilada, Vidrex, seja lá o que for. O aerógrafo aqui no caso não entupiu em nenhum momento e a tinta secou com muito mais facilidade. Vocês vão ver em dado momento na pintura do Coringa em que eu pintei a pele dele de tinta automotiva, tom de pele mesmo, fiz o sombreado ali, e depois por cima eu joguei uma tinta acrílica branca com uma esponja e eu fui passando nela ali. É legal combinar isso, entendeu? Então a partir dessa pintura eu só vou utilizar tinta automotiva no aerógrafo e tinta acrílica apenas no pincel, nos pequenos detalhes. Então galera, é isso, chega de falação e bora pro vídeo! Anos depois. E tá aí as nossas peças prontas. Foram 30 no total e a qualidade saiu muito boa. O primeiro passo é colar as partes. Eu vou começar pela cabeça. No Coringa eu utilizei adesivo instantâneo, mas tem que tomar muito cuidado com isso para não colar errado. Lembrando que as superfícies que a gente vai colar precisam estar bem niveladas e regulares para a cola aderir bem. E por enquanto eu não vou colar a cabeça no tronco para a peça não ficar grande e pesada demais para ficar manipulando. O próximo passo aqui é disfarçar as emendas com massa epóxi modelada ali com um pouco de álcool, porque isso vai fortalecer a peça também e vai melhorar o acabamento das emendas. E assim que a massa epóxi secou, eu utilizei aquela técnica de dissolver a massa para pequenas correções em um pouco de solvente geral, para criar um suco ali que você pode controlar bem a consistência dele. Então eu fui aplicando no rosto do Coringa e no tronco também, a fim de disfarçar as linhas de impressão, as marcas de emenda e então melhorar bastante o acabamento. E essa técnica, galera, facilita demais para dar acabamento em peças impressas em PLA, porque o PLA já é um pouco complicado de lixar sozinho. Então, com a massa ali, no momento em que eu estou adicionando ela, passando ela no sentido das linhas de impressão, isso eu estou adicionando material ali nas linhas para quando eu for lixar, conseguir desbastar bem e deixar o acabamento bem bacana, a peça fica bem lisinha. E então eu finalmente juntei a cabeça com o tronco e a base e apliquei o primer PU na pistola. Vocês podem ver que eu diluí bastante o primer e eu passei com a pistola de maneira bem generosa ali para preencher bem as linhas de impressão, e assim que secou o resultado ficou muito bom. E depois disso eu utilizei uma lixa 400 e lixa 600, lixas secas mesmo, para terminar de vez com as emendas que sobraram. E agora eu finalmente vou na pintura, começando com esse fundo branco que eu vou aplicar aqui no rosto dele.
Então eu escolhi esses 3 tons do kit de tintas cor de pele da Top Colors para fazer a pele do Coringa de uma maneira mais realista. Então primeiro eu vou aplicar o tom médio em todo o rosto. E agora com um tom de pele mais escuro eu vou fazer o sombreamento em algumas áreas, que seria nos olhos, ali debaixo da sobrancelha, debaixo do nariz também, nas rugas, etc. E agora eu vou utilizar um tom mais claro de pele para os pontos de luz. Depois eu retornei a cor média de pele para dar uma neutralizada ali e ficar mais homogêneo entre as luzes e as sombras. E agora eu finalmente vou fazer aquela maquiagem branca que o Coringa usa no rosto. Eu tô pegando tinta acrílica mesmo à base de água, tô diluindo ela bastante e aplicando com esponja, mas também funciona se você aplicar com um pano, fica a seu critério. Acelera a secagem com um secador de cabelo. Agora eu vou fazer as sombras dos olhos. A primeira vez que eu tentei fazer, vocês vão ver que eu exagerei muito no preto ali. A minha intenção é deixar essa maquiagem bem borrada. Então ao longo do vídeo vocês vão vendo que eu vou corrigindo cada vez mais os olhos até chegar no ponto que eu queria. Depois disso eu comecei a fazer o fundo dos olhos. Eu utilizei aqui uma cor de pele bem clara mesmo, um branco mais puxado para o salmão, porque o fundo dos nossos olhos não é puramente branco. Ele é um pouco puxado ali para o tom de pele, para o salmão, por aí. Agora eu vou fazer o batom com o vermelho um pouco puxado para o vermelho sangue. E aí eu finalizei o batom fazendo essas pontas ali que tem no final do sorriso. Para fazer o mais simétrico possível dos dois lados, eu levei como referência as rugas dele, essa parte do cabelo, e eu também criei uma linha imaginária ali na orelha, para ficar bem equilibrado ali e não ficar muito torto. Depois disso eu fui para a sobrancelha dele utilizando um verde médio. E agora, variando entre um verde mais claro e o outro mais escuro, eu fui dando um pouco mais de textura na sobrancelha, um pouco mais de detalhe. Então eu mascarei todo o rosto, comecei a pintar o cabelo com o mesmo tom médio de verde da sobrancelha. E seguindo aquela mesma lógica de luz e sombra, eu peguei um verde mais escuro e fui aplicando ali, fazendo pontos de sombra próximo às raízes do cabelo e também onde algumas mechas faziam sombra em outras. E agora com os pontos de luz das mechas eu vou utilizar um amarelo também aplicado no aerógrafo. A combinação dessas 3 cores vai ficar mais ou menos assim. Depois disso, com o roxo eu vou começar a pintura do terno. Então com o preto e com pouca pressão do compressor eu vou começar a fazer as sombras. Enquanto o terno estava secando eu voltei para os olhos, agora estou fazendo o contorno das íris. Eu fiquei com bastante dificuldade para fazer os olhos bem circulares, então eu resolvi fazer um teste com o aerógrafo. Eu peguei ali a tinta preta e acabou dando certo. Eu até aproveitei para fazer um pouco de sombras no contorno da parte branca dos olhos mesmo, do globo ocular ali, e fazer uma sombra na parte escurecida do olho também, que ficou mais realista. Eu gostei desse jeito. Depois disso eu apliquei um fundo branco no preenchimento da íris e depois eu apliquei também com o aerógrafo um verde fluorescente. Só que esse verde na íris inteira ficou muito forte, então para dar uma quebrada nessa cor, eu apliquei ali também com aerógrafo e baixa pressão um verde mais escuro para limitar ali a cor, e eu fiz isso do meio da íris para cima, tá? Eu não fiz em toda a íris. Depois disso, com uma tinta acrílica preta bem diluída e um pincel, eu comecei a fazer o contorno da pupila. Daí com um pincel mais fino e bastante paciência e calma, eu fui fazendo algumas correções ali na parte branca, nos olhos também, no contorno que eu acabei perdendo. Então eu fui acrescentando um pouco mais de detalhes na íris para dar mais textura nela, com aqueles risquinhos que a gente tem. Então com a tinta preta no aerógrafo eu fui fazendo algumas sombras na parte de cima da íris, para deixar um pouquinho mais realista, um pouco mais suave ali. E agora voltando pro terno, eu vou pra camisa amarela dele. Só que eu comecei a jogar o amarelo direto no primer e eu vi que isso não ia ficar muito bom. Ia ser o mesmo esquema da pele dele. Então primeiro eu resolvi jogar um fundo branco e depois eu reapliquei o amarelo. Com o laranja eu fiz as partes mais escuras da camisa. E com o verde misturado com um pouco de cinza eu comecei a fazer a gravata. Depois de fazer o sombreamento e as luzes na gravata, eu fui pros dentes. Eu joguei ali um tom de pele um pouquinho amarelado. Depois com o marrom no pincel, eu fui fazendo a separação entre os dentes, a divisão ali, mas sem exagerar muito no contraste. Depois eu peguei um lilás bem diluído e fui aplicando com esponja para simular um efeito de terno desbotado. Acrescentei mais alguns detalhes nos olhos.
Depois eu joguei um fundo lilás na flor que ele usa no terno. Nas bordas eu apliquei um roxo um pouco mais puxado para o rosa. E no centro eu pintei com o amarelo e apliquei um laranja nas bordas. E depois de algumas correções e mais alguns detalhes, principalmente nos dentes, eu apliquei um verniz fosco em toda a peça. E para finalizar, para deixar a peça muito mais viva, muito mais interessante, eu apliquei verniz vitral nos olhos, nos dentes e nos botões do terno. Então é só esperar o verniz secar e tá pronto. E aí galera, curtiram o vídeo? Gostaria de agradecer a vocês por terem assistido aí todo o processo. A Oficina 3D vai ficando por aqui. Se vocês puderem ajudar a gente aí com um like, se inscrevendo no canal e também acessando a página da Oficina 3D no Facebook e no Instagram, ajuda a gente bastante e nos incentiva a produzir cada vez mais conteúdo interessante e relevante para vocês. Muito obrigado, é nóis!